Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a quarta lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é o oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos falar a respeito da lição de número 4, que tem como tema da lição Aprendendo a Fazer Boas Escolhas. Então aqui são escolhas e consequências dessas escolhas e a importância da gente conseguir transmitir aos adolescentes que já estão entrando nessa fase em que as escolhas são muito importantes, o quão é necessário, o quão importante e quão grande é o privilégio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de nós fazermos escolhas certas e tomarmos as decisões corretas durante a nossa vida. Leitura bíblica, Romanos capítulo 2, versículo 6 ao 8, depois Gálatas capítulo 6, versículo 7. A mensagem, Josué 24 e 15, decidam hoje a quem vão servir, resolvam-se se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, porém eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Uma passagem muito conhecida. Objetivos: definir o que é livre-arbítrio, conscientizar os adolescentes sobre a autorresponsabilidade de cada um e conduzir os alunos à maturidade cristã. Então, acho que o primeiro desafio dessa lição é a gente falar um pouco sobre o livre-arbítrio, né? E que é algo que a gente observa, que é bem discutido dentro da teologia, mas nós temos a nossa ideia a respeito desse assunto. Tópico 1, então, livre-arbítrio, um presente de Deus. Primeiramente, vamos falar aqui, a declaração de fé da Assembleia de Deus diz assim: cremos e professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus dotado de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade para escolher entre o bem e entre o mal. Meus irmãos, o homem ele é uma entidade feita para ser livre, como vai dizer Rodman Williams. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, vai dizer assim: o Senhor Deus para Adão, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem, essa expressão vai ser utilizada por Rodman Williams também, ele vai dizer que o homem ele tinha e gozava de uma liberdade de decisão que foi dada por Deus ao homem. Então nós vemos aqui que o homem ele tinha liberdade de decidir em relação à vontade de Deus, mesmo que a sua liberdade ela fosse orientada, a liberdade de forma geral fosse orientada para Deus e por Deus, o homem ele podia mover-se em outra direção. Então ele tinha que decidir-se por Deus ou então por sua vontade. Ele podia obedecer e viver a eterna relação com Deus, ou ele decidir quebrar então esse relacionamento, assim como Adão fez, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal e desobedecendo uma ordenança divina para a vida dele. Havia ali um mandamento, havia uma ordenança ao qual Deus tinha entregado a Adão. E há também a quebra desse mandamento, a quebra dessa ordenança, uma decisão adâmica para o mal, e ele quebra então esse relacionamento que havia entre Criador e criatura, entre homem e Deus. Então aqui revela a liberdade concedida pelo agente criador à criatura. Não pode ser, quando nós falamos aqui, a liberdade concedida pelo agente criador à criatura, ela também não pode ser manipulada nem coagida, muito menos automatizada, porque senão o homem ele seria um robô, um ser automático, e Deus ele não fez um homem automato que necessariamente cumpre a vontade de Deus, mas antes ele concedeu ao homem a liberdade de confirmar o que Deus havia ordenado. Então nós devemos pensar um pouco disso quando nós falamos aqui sobre a liberdade e sobre o livre-arbítrio em forma geral. A liberdade ela é uma substância existente dada por Deus ao homem que faz daqueles que são capacitados pelo próprio Criador escolham a Deus em uma entrega mais sincera e mais verdadeira. Por livre-arbítrio nós escolhemos, nós buscamos a esse Senhor e é maravilhoso
Claro, porque nós, somos capacitados, e a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, né, que nós só conseguimos chegar a Deus por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, mas quando nós temos essa liberdade de decisão dada por Deus, é ainda mais maravilhoso, porque Deus está nos dando a oportunidade de servir a Ele, e essa é também as pessoas que Ele quer de uma forma sincera e de uma forma verdadeira, e não o homem como um ser automato que simplesmente obedece como um robô qualquer ou como se fosse um fantoche nas mãos de Deus. Então, Deus ele nos chama através do seu Espírito e nós o buscamos, nós o amamos, nós somos capacitados por Ele, cheios do seu Espírito Santo, e isso faz da nossa entrega a Deus ser ainda mais linda, mais sincera e mais maravilhosa. Então aqui a gente vê que há uma liberdade de decisão também sobre as ações que nós vamos realizar nessa terra. A lição vai destacar então a liberdade, o livre-arbítrio como um presente de Deus ao homem, e a gente já deve transmitir isso aos nossos adolescentes, porque a partir do momento em que nós temos essa liberdade de decisão, tudo quanto nós fizermos nessa terra e o período em que a gente estiver aqui vai ter consequências, pois a livre decisão e as decisões, elas impactam de uma forma a sociedade ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor e também a nossa vida de forma geral. Tópico 2, você é responsável por suas escolhas. E aqui a gente já entra dentro daquela questão. A partir do momento em que nós temos essa liberdade de decisão, essa liberdade de pensar e também de agir, haverá consequências das decisões tomadas pelas nossas vidas. Jeremias capítulo 31, versículo 29, é interessante a forma como Jeremias, cheio do Espírito, vai relatar, vai escrever e vai profetizar, dizendo: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade, e todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. O que é isso, né? Porque naquele tempo, dentro da cultura judaica, e é interessante que Jeremias habitava em Judá, havia uma tradição das pessoas em seu tempo, por causa das suas dificuldades, por causa das suas aflições e por causa das lutas e provações, elas tinham um costume de culpar os seus pais, os seus antigos, como se o castigo, assim como eles chamavam, como se o sofrimento, que fosse o castigo de Deus no tempo presente, não era culpa de quem estava naquele tempo presente, mas na realidade era culpa dos seus antigos, dos seus pais, das decisões dos seus antepassados. Por isso essa expressão, que os pais comeram uvas azedas, uvas verdes, e foi os dentes dos filhos que se embotaram. Então a gente observa aqui essa característica dentro do povo dentro dos judeus daquele tempo, e também dos israelitas, porque já é o que vem dentro da cultura deles, de culpar os antepassados por causa do sofrimento do tempo presente. E aí Jeremias ele vai ser usado por Deus para dizer não, cada um morrerá pela sua iniquidade, ou seja, cada um ele responde por si. Eu não respondo pelos pecados que os meus pais, que os meus antepassados fizeram lá atrás, mas eu respondo por mim mesmo, ou seja, há uma responsabilidade individual por cada escolha tomada. Então aqui Jeremias está deixando claro, até Ezequiel também vai falar isso, se não me falha a memória, em Ezequiel 18. Mesmo que eles não estavam perto, é interessante que Deus vai usar eles para transmitir a mesma coisa. Enquanto Jeremias vai profetizar em Judá, Ezequiel vai profetizar entre os exilados na Babilônia, falando a respeito desse ditado. E essa mania que muitas vezes nós temos também de culpar outras pessoas pelos problemas da nossa vida, é sempre botar o problema nas pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes são as decisões que nós tomamos que geraram consequências que talvez não nos agradaram e não tem a ver com outros, mas às vezes são as nossas próprias decisões. Então, nós habitamos neste mundo em que há escolhas e que também há consequências, em que há decisões e também há a consequência dessas decisões que nós tomamos. Então, isso é físico, né? Isso está presente ao nosso redor. Então, cada homem ele é responsável por suas escolhas. Por isso que um homem responsável ele faz o que é justo diante de Deus, pois ele sabe que é importante fazer o que é reto diante dele. Então, a partir do momento em que nós temos essa conscientização do quão importante é as nossas escolhas, o quão importante será, então, durante esse período, as nossas decisões, e que todas as nossas decisões levarão a uma consequência,
o homem responsável, aquele que tem essa responsabilidade dada também pelo Espírito Santo de Deus, ele vai buscar realizar aquilo que é reto e aquilo que agrada ao Senhor, nosso Deus, sabendo que todas as nossos atos nessa terra estão sendo registrados diante de Deus e irão então para um julgamento. Romanos 2,6, ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Então há essa necessidade da gente ter essa compreensão de que tudo quanto nós fizermos nessa terra será levado a julgamento diante de Deus. Aquilo que nós fizemos de ruim, nós devemos estar atentos para que nós possamos realizar aquilo que é reto e agradável diante do Senhor, para que nós possamos viver no centro da sua vontade. E o mais importante, para nós não falharmos aqui durante a nossa vida, que nós possamos viver conduzidos pelo Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito são chamados filhos de Deus. Nós temos a presença do Espírito Santo que quer conduzir a nossa vida e conduzir também as nossas decisões. E aqui é importante, professor, nós como pentecostal, de repente já trazer isso em sala de aula. Quando falamos de escolhas, quando falamos aqui de decisões, nós temos a presença do Espírito que nos auxilia, que nos direciona, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É Ele quem pode nos conduzir a uma decisão correta, a decisões acertadas que agradam a Deus e que também não nos trará consequências drásticas. Às vezes nós pecamos, nós falhamos, nós sofremos as consequências de decisões precipitadas e tomadas fora da vontade de Deus e sem o consultar do Espírito Santo. Mas quando nós nos deixamos ser conduzidos, quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós agimos de uma forma correta. Para a gente lembrar um pouquinho aqui daquilo que de repente já está fresco na mente dos seus adolescentes, uma aula que falava a respeito do apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias, se não me falha a memória, é a segunda, que nós vimos aqui, nós estudamos que estava tudo programado para eles visitarem a região da Ásia. E a ideia de Paulo, a princípio, era ele visitar locais e terras onde ele já tinha pisado. Mas nós vemos também a sensibilidade de Paulo à voz do Espírito Santo, que numa visão vai ver aquele homem dizendo, passa a Macedônia, e um tempo novo para Paulo estava reservado, que conduzido pelo Espírito Santo, seguindo a vontade de Deus, ele vai para a região da Europa, obedecendo a Deus e ali cumprindo-se a missão que Deus tinha para ele. E se Paulo desobedecesse? E se Paulo achasse que era só um sonho qualquer e fosse para onde ele desejava ir? Ali ele teria saído do centro da vontade de Deus e nós não sabemos quais seriam as consequências disso. A realidade é que as consequências da pisada do apóstolo Paulo lá na Europa foram milhares de almas aceitando ao Evangelho da cruz, se rendendo ao reino de Deus. Então nós vemos aqui a importância de nós tomarmos a decisão correta e vemos também o Espírito que quer conduzir a nossa vida e a nossa decisão. Imagina, há uma passagem que diz que todos os nossos dias estão escritos, ou se eu não me engano, Salmos capítulo 139, né, quando o salmista ele vai falar sobre isso, que todos os nossos dias estão escritos diante de Deus. Imagina, meu irmão, eu querer viver aquilo que eu quero escrever. Não, que seja realizado em nossa vida aquilo que o Senhor tem escrito, planejado, o propósito, o plano de Deus para nós, porque quando nós vivemos o plano de Deus, pode ter certeza que as consequências dessa escolha de obedecer e de ser conduzido por Deus é algo lindo, é maravilhoso, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Tópico 3, cada decisão é uma semeadura. Então, para finalizar aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não se deixe se enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, basicamente, é a plantação e a colheita, é isso que está resumindo aqui quando nós falamos. Então, um princípio básico da agricultura é que a semente que você plantar vai nascer. Se for uma semente de arroz, vai nascer arroz ali. Se for uma semente de feijão, vai nascer feijão aqui. Então, esse princípio da agricultura, de plantar e colher aquilo que você plantou, é algo real e também está nessa maravilhosa vida que nós vivemos e a forma como ela acontece. As nossas ações, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós fizemos, posteriormente nós colheremos segundo aquilo que nós plantamos. É impossível a gente colher segundo algo que nós não plantamos, mas
é possível a gente colher segundo algo que nós plantamos, e se for agradável, é algo que nós vamos, se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantarmos a busca pela presença de Deus, nós vamos colher o bem, nós vamos colher, nós sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Então aqui é a importância da gente entender essa chamada lei da semeadura e o quão real ela é e está ao nosso redor. Então a plantação de boas decisões resultam em boa colheita. A plantação de decisões ruins, elas resultam numa péssima colheita. Gálatas 6:9, e não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então aí está, meus irmãos, a importância de que quando nós fizermos o bem, ali nós estamos também plantando o bem. Quando nós fizemos aquilo que agrada a Deus e pedimos a direção do seu Espírito Santo, nós estamos plantando boas coisas na direção do Espírito Santo. Imagina agora comigo viajando, né, como se fosse um local, uma época de plantação, e quando a gente vai plantar algo, alguém chamado Espírito Santo conduzindo a nossa vida e soprando aos nossos ouvidos o que nós devemos plantar. E aí amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. E quando nós tomamos e fizemos as nossas escolhas, quando nós estamos diante de uma interação social e o Espírito Santo nos revela como agir, porque nós sabemos que o tempo que nós estamos nessa terra, rodeado de pessoas que também sofrem da influência do pecado, vai ter momentos em que nós vamos querer nos enraivecer, vai ter momentos em que nós vamos querer explodir, mas quando nós temos dentro de nós a presença do Espírito Santo, ele nos conduz a tomar decisões corretas e decisões assertivas, nós bem sabemos que aquilo que nós vamos plantar nessa grande lavoura, até chegar o dia de colher, é algo bom, é algo positivo e é algo inspirado pelo alto, que vai nos evitar problemas na terra e que vai nos levar a uma eternidade com Deus. E é sobre isso que se trata, porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós evitamos problemas com pessoas nessa terra e nós também alcançamos a um tempo de fidelidade, de entrega diante de Deus. Então é importantíssimo a gente ter essa compreensão, essa sensibilidade de nós nos deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos leva às decisões corretas, às atitudes corretas, nos afasta da murmuração, da inveja, do pecado, do ódio, da raiva, da soberba, do orgulho e nos leva para mais perto de Deus, nos leva aos dons espirituais, aos frutos da justiça e às decisões que nos levam à vontade de Deus. Então todo o esforço de uma boa plantação nessa terra será recompensado numa maravilhosa colheita no céu. Então tudo aquilo que e porque é difícil muitas vezes, o plantar coisas boas de uma forma assertiva, parece que fazer às vezes as coisas de uma forma errada é um pouco mais fácil, parece que se torna mais facilitada essa plantação, mas todo o esforço de uma boa colheita, de uma boa plantação, nessa terra, todas as renúncias, tudo aquilo que nós precisamos fazer para nos deixarmos ser guiados pela direção do Espírito Santo de Deus, será recompensado além do que nós merecíamos, claro, mas uma colheita maravilhosa no céu, diante daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Conclusão, é hora de amadurecer. Entenda que o livre-arbítrio demanda autorresponsabilidade. Assuma imediatamente a postura de filho obediente e tenha uma vida responsável e dedicada que agrade ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então essa é a colaboração para a lição de número 4 do quarto trimestre de 2024, né? Espero que você seja dirigido pelo Espírito Santo para lecionar essa aula aos vossos adolescentes, até uma travada aqui, só Jesus. E tenho por certo que será a bênção de Deus, que o Senhor vai lhe usar de uma forma gloriosa, de uma forma grandiosa, e a gente observa aqui a importância de já deixar claro aos adolescentes o quão importante é tomar decisões certas, decisões corretas e a vontade que Deus tem de nos conduzir e de nos direcionar através do seu Espírito, e nós, como pentecostais, devemos valorizar a presença do Espírito Santo em nossa vida para que essas decisões sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva então à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse programa aqui, meus irmãos, é oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aos irmãos se inscrever aí no canal, ficar atento nos próximos vídeos, deixe o seu like também nesse vídeo aqui, deixe seu comentário aí embaixo com a sua opinião a respeito dessa aula. E é isso, meus amigos, Deus abençoe grandemente a cada um de vós, essa vossa aula de hoje, e até a próxima!